Olá! Bom, comecei a falar um monte de coisa antes, depois eu descobri que eu não tinha apertado o botão para começar. É minha cara. Eu acho que. Dizem que grávida faz isso, né? Essas coisas meio estranhas. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que entrou, todo mundo que está acompanhando. Obrigada pelas perguntas. Como é meia hora cada uma, então acho que não dá tempo de perguntar muita coisa, mas acho que a gente está um apanhado geral. Deixa eu ver se as minhas convidadas maravilhosas já estão aqui. Ha! Vamos ver se deu tudo certo. Olá, Ah! Nath, Nath, meu amor. Ai, que saudade! Saudade de vocês. Gente, Ai, essa cachorro. pandemia, cara, que. Ah, não, tudo bem, tem cachorro, a ideia é essa. A primeira eu queria agradecer você participar, tá aqui, né? Enfim, no meio dessa loucura toda. Muito obrigada pelo carinho, pela sua disponibilidade mesmo. Maravilhosa, muito Ah, meu obrigada. amor, conversar com você é sempre uma alegria. Até mesmo longe, gente, que saudade. Você tá tão linda, hein? Tá tão Ai, você linda, Nath, também. que alegria. Ai, obrigada. Eu fiquei muito feliz quando você soube que você me ligou. Fiquei muito emocionada com a sua disponibilidade, sabe, a sua abertura, de você e essa sororidade mesmo, né? E nesse lugar da maternidade é tão bonito, né? Várias pessoas que eu não esperava até que fossem me procurar. E eu achei isso tão bonito e você fez isso também. Eu fiquei muito feliz, assim, muito emocionada. Muito obrigada, de verdade. Ah, Nath. E, enfim, me indicou o livro, até que depois eu quero, né, falar um pouco com você que eu comecei a ler também, que é muito interessante, que eu já vou falar para vocês, que é o Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, né? Aí eu queria primeiro começar te perguntando, você sempre quis engravidar, sempre quis ser mãe? Não, Nath. É, é. Não, não era aquela coisa de, nossa, eu quero muito ser mãe, nossa, é um desejo desde pequena. Não, eu não queria engravidar, eu não queria ser mãe, na verdade, porque eu tinha muito medo de perder minha liberdade. Eu tinha muito medo de Nossa. ficar presa na verdade, medo da responsabilidade. Eu sentia que eu não estava preparada para cuidar de outra pessoa, para até me preocupar com outra pessoa. Eu sei que sou, às vezes, um pouco egoísta, mas realmente era uma questão de medo mesmo, de tipo. E também não havia para mim essa questão. Tipo, eu não queria ser mãe Uhum. e tudo certo, tá tudo bem, não tem Claro. problema com isso. E aí, mas só que aí chegou um momento, e também não sou aquela pessoa que tem a cabeça muito dura tipo, ah, não, isso é uma coisa que eu tenho certeza a vida toda. Eu sempre me deixei Aham. livre, flexível, para eu sentir o que eu quiser na vida, né? Porque a vida é isso, a gente nunca sabe o Aberto, né? que A vai gente nunca acontecer. sabe, né? Total. Exatamente. Que E aí chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu quero engravidar. Eu quero Ah, ser mãe, porque eu sempre quis ter essa experiência da gestação, sabe? De uhum, ter um ser vivo nascendo dentro da gente. uhum. Gente, isso é muito, é tipo, ai, é até horrível falar isso, mas é tipo um alien, sabe? É uma É, coisa que vai brotando dentro de e você. começa a Eu falo, mexer. gente, e depois sai leite dentro do peito. Assim, como isso, sabe? Era uma Eu coisa que eu entendo falava. total, eu entendo total, porque eu penso isso também, tipo, é uma experiência. Claro que, enfim, tem mulheres que né, não conseguem passar por isso, que às vezes não conseguem, né? Enfim, que tentam muito, mas eu também tenho, assim, pensei isso, assim, é uma experiência, né? Que é única, né? Você sair da vida sem passar por isso, né? Não e assim, eu checar e tudo, e eu ter realmente essa possibilidade, eu como mulher e como artista, eu pensei, como ser humano, eu quero viver isso. Primeiro eu pensei nisso, quero viver essa gestação para ter essa sensação, independente do bebê, eu quero viver essa experiência como ser humano. Ser humano, Uhum. mulher, fêmea, de uou, mamífera, sabe? Eu queria ter todas essas Claro, sensações, assim, e até para eu sempre se experimentar mesmo. E aí claro, a vida depois é isso para mim. veio a vontade de
de produzir outro ser, sabe? De produzir um ser Uhum. humano do nada. É você gerar um universo. Nós somos deusas, Nath. Todos nós somos deuses e isso a gente cria um universo dentro da gente. Isso é muito potente. E de É. repente brota, não brota, né? No meu caso foi cesárea. Sai o Ué, bebê, vem a brotou. neném. Vem uma criança e aí você produz aquele leite para aquela criança. Enfim, aí veio a minha maternidade, veio muito dessa raiz, sabe? Desse lugar. Uhum. Nossa, muito lindo você falar isso, porque é verdade, é uma experiência, né? Eu também pensei muito nisso, assim, na verdade, eu sou ao contrário, assim, eu sempre quis. Eu tive que até que me controlar um pouco, sabe? Ficar esperando um momento que, tipo, era uma coisa minha, enfim. Mas eu acho lindo, porque existe essa pressão, né, da sociedade, das mulheres, e eu acho muito lindo quando você tem a consciência de que não é um desejo, e que é mais lindo ainda quando ele pode se transformar, né? Que ele pode não ser agora e ser depois, e tudo bem, ser agora, enfim. E ao contrário, é muito lindo. E aí, enfim, foi planejado, aí você começou a planejar, ou um Então, pouco. eu já não usava assim. Eu já tinha tirado o DIU, que eu usava um Uhum. DIU que liberava um pouco de hormônio, e eu falei, eu não quero mais hormônio no meu corpo, eu não quero para Uhum. me limpar isso antes mesmo de pensar em engravidar, mas sim para eu ter Sim, controle do meu corpo, controle e entendimento dos meus sim. cheiros, do meu, O sabe, do meu ciclo, né? O que ciclo, acontece. até no meu, sabe, TPM, essas coisas. Enfim, Claro. 1 ano e meio sem contraceptivo, com hormônio ou pílula, qualquer Uhum, coisa. E então meu corpo já tava tipo limpo de qualquer hormônio uhum. e eu tinha muita consciência do meu ciclo. Eu tinha muita Olha que consciência do meu lindo. período, quando eu estava fértil, quando não estava fértil, tudo mais. Tanto que eu sei exatamente o momento que eu engravidei. Sério, você E sabia exatamente? tanto que na hora, enfim, chorei e tal, falei, É? caraca, engravidei. E aí, depois de 15 dias, eu fiz o exame e realmente eu tava grávida de 15 dias, assim. Gente, Então, estão lindas essas histórias. Tem gente que sabe, né? Na hora que já pensa. não, porque a Bela já tava Gente, aqui assim. A dizem Bela que já isso, tava, né? É que fica uns tava 3 meses antes, né? Dizem que é isso mesmo. já tava Olha, me que beijando, já lindo. tava aqui, tava esperando eu aceitar. Tipo, tá, eu quero de verdade, sabe? Porque é nós mulheres Uhum, tem que realmente querer profundamente, ter sim uma coisa desejada, porque o rolê não é uhum. fácil. É, né? A gravidez, como é que foi? O meu início foi quase morri. Tipo, eu tava muito afim, eu queria muito, até, enfim, fiquei meio, né? Não veio um mês, não veio o outro, foi péssima essa parte. E aí eu fiquei tão mal, eu quase falei assim, meu Deus, eu tava tão animada. De Eu fiquei enjoo, muito, fiquei mal. Agora eu tô bem. Mas você ficou bem? Foi uma gravidez nada, tranquila? não tem nada É, bem. Eu fiquei tão enjoada, mas assim, eu não chegava a botar pra fora nada. sim, é, eu também. Era um mal-estar, gente, uma Hum, tontura. Aí me dava um enjoo. Eu saía do sofá, eu sentava na cadeira, eu saía da cadeira, ah, sentava na cama, e eu ficava assim, E ai, você trabalhou nesse período? eu não trabalhei, não trabalhei nesse período. Não Imagina se tivesse imagina, trabalhado. gente, eu ficava tonta, eu não conseguia sentir cheiro, muita coisa. Me dava um Uhum, enjoo, um mal-estar, e eu uhum. ficava puta, porque o José, meu ex-marido, ele ia jogar tênis, ia jogar É, futebol, e eu não conseguia levantar para escolher uma roupa uhum. direito. E eu falava, você não vai! Você Ah, vai ficar aqui do meu vai lado. ficar aqui que isso aqui é culpa sua. Isso aqui também é culpa sua. Gente, eu pensei muito nas mulheres que têm que trabalhar, cara, porque, enfim, eu não tive essa questão porque era pandemia, então o Pedro ficou trancado aqui comigo. Mas eu fiquei, assim, a gente tinha que fazer as coisas da casa e eu não Uhum. conseguia fazer nada, e eu pensava muito nessas mulheres. E é um momento que não tem barriga, então o povo acha Que que tá tarde. E é tudo logo no bem. comecinho, são assim, eu fiquei até o segundo mês, eu fiquei tipo assim, impossível, E aí impossível. emagrece, né? Você fica com aquela coisa de, mas eu tenho que comer mais porque eu tô grávida. E, tipo, eu não consigo comer, eu emagreci uns 3 quilos. Não sei, você, eu fiquei Ah, muito magra. não emagreci, não. Podia ter, né? Na verdade, eu não lembro, mas acho que Você deve ter emagrecido um pouco, porque a gente não consegue comer nada, não né? Fica consegue tudo. comer.
A minha indisposição, assim, eu lembro que me dava muita tontura, me dava muita E tontura. como é que você foi se preparando, assim? É, foi Fui lendo? lendo muita coisa, vendo algumas séries, alguns documentários, me Uhum, informando de várias formas sobre esse processo do gerar, sabe? Sobre uhum, meditações, não só apenas o processo biológico do que estava acontecendo de verdade dentro de mim, que a célula uhum, X, Y, e o pé uhum, agora é desse tamanho, desse tamanho, mas sim do processo também psicológico que a gente passa, uhum, da imersão que a uhum, gente tem que ter de consciência da gente, de gerar esse ser e como é que isso vai nos afetar ao longo do processo e depois que ele sair da gente. Então eu fui uhum, muito tipo, ai meu Deus, eu morria de medo do tal baby blues, sabe? Da uhum. Só vou depressão descobrir agora também que pós-parto. tem esse troço. Porque eu não entendia que a depressão pós-parto, na verdade, é uma doença, mas assim, a queda hormonal e você ficar um pouco mais melancólica é uma coisa normal. Uhum, E isso não quer dizer que você está tendo depressão pós-parto. uhum, Depressão é que isso evolui para a doença, e aí você tem que ter um tratamento específico para isso. Mas o processo de queda hormonal, de uma melancolia, de você se realmente não ter. Gente, é uma experiência uhum. bombástica, assim, é uma experiência que transforma qualquer ser humano, sabe? Isso Então, que eu ia te perguntar, porque nesse livro, A Maternidade, fala muito sobre isso, né? A fusão entre o bebê e a mãe, né? Como a mãe se transforma, né? Como que você sentiu, como é que foi, assim, você passou, você tem consciência que você teve esse baby blues, não teve? Você sentia essa conexão, teve alguma coisa? Porque no livro dá uns, assim, uns exemplos específicos, assim, né? Tipo, aconteceu isso, eu senti isso, meu filho fez isso. Você teve algum exemplo com. Essa era uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, ainda ia chegar lá, mas agora que a gente já veio, então embolou tudo. Você sentiu alguma coisa concreta, assim, tipo, alguma coisa que aconteceu, algum evento? sim, eu tive. É uma coisa até que eu nunca comentei, acho, mas eu tive um leve probleminha, assim, na minha cesárea, que foi um seroma e tudo mais, assim, de vazar sangue, uma coisa assim. Isso, E eu só tava. voltando, desculpa a pergunta, então. Então, deixando mais pra frente. O parto, o quê? Você, como é que foi? Tipo, você. É porque o- né, a minha pergunta anterior era essa, já que você falou. o- a gente vai, tá tudo certo, Ah, a gente vai é chegar, tá isso. tudo lindo. O, o povo Então tá vou entendendo, voltar, o povo vai. O tá povo tá entendendo. entendendo. Eu não tô nem vendo aqui se tem pergunta, porque eu tô tão. Tô achando maravilhoso o que você tá falando. É. Então, eu tive uma preparação do parto humanizado e natural e tudo mais, mas eu Tinha o nunca fui desejo muito. de. Tinha um desejo que fosse natural e tudo mais, mas eu não era muito rígida. Assim, para mim tinha que ser num jeito mais fluido, natural e tranquilo e delicioso para nós duas. Uhum, Então eu quis muito um lugar que tivesse um olhar mais humano, assim, luz uhum, baixa, música de fundo, preparei uma playlist e uhum, dança e uhum. bola, sabe? Todo um processo assim. Tive uma doula que Ah, estava se te ali, perguntar. que passou Teve. um processo antes comigo. E antes do parto fiz fisioterapia Você pélvica, fez. Ah, então, a gente ia falar tudo, com a Dominique, que é fisioterapeuta então, pélvica. é ótimo, porque te dá um pouco mais de segurança e você acaba se conhecendo mais também, se Uhum. conhecendo melhor, independente do bebê, assim. Então, você entende a força Transformação. que você tem no períneo e tudo mais, para um parto natural e tudo mais. Então, fui e li muita coisa sobre parto, Uhum. Você fez fiz esses cursos um pouquinho? É, fiz um curso, eu e o meu ex-marido, nós fizemos um curso de para como cu- dar o primeiro banho no neném, cuidados, coisas, e também cuidados com um com recém-nascido. recém-nascido. Teve essa parte também desse processo do pós-parto, assim, porque eu fiquei 16 horas em trabalho de parto. Caramba! Parece muito, mas Sim. não é 16 Uhum. horas, você fica. Não, Claro. não são É, 16 porque a horas. gente, isso foi uma outra coisa que eu descobri também, né? Que a gente tem aquela coisa de novela,
estourou a bolsa, ai, cara. E não é, vai morrer, vai morrer. Não é assim? Não E não é é, né? É um diferente. altos e baixos. Você passa primeiro pelo sentir que aquilo realmente é contração. E aí você tem as contrações, e aí passa, e você fica mais relaxado, você consegue andar, você consegue. Então, tudo isso ao longo de você estar ali com a pessoa que você ama, de você estar num ambiente que você preparou. E com Se isso, aí sentindo eu fiquei 16 acolhida, horas que né? não passou, 16 horas que Uhum. foram assim. Quando eu falei, gente, 16 horas depois que eu fui perceber, quando eu fiz as contas do momento do começo das Tá. contrações. Depois de 6 horas, a Bela não tinha virado tudo e estava subindo. Ela descia, mas ela ficava subindo. E aí eu ia ter que ficar mais umas 6 horas. Aí eu virei para obstetra, estava assim, em prantos. Não, mas vai. Eu falei, meu amor, tá tudo bem, eu vou ter parto duplo. Porque assim, não importa se ela tá saindo por aqui ou por ali, passei por todo um processo de Você parto, passa. parto natural, sabe? E que ela já recebeu todos os hormônios, todos os estímulos, todo o carinho, já tá me ouvindo aqui, Hum. tá tudo certo. E o José tá assim, desesperado, eu desloquei o dedo dele, coloquei o dedo no lugar. Ele já tava, já tava cortando o cabelo. E eu, tá tudo certo, gente, tudo bem. Então eu Você comecei plena. a geral, Que maravilhoso. pode aplicar anestesia. E aí, depois de Ai, que 16 anos. maravilhoso. Cara, é muito linda essa sua plenitude, né, no meio do parto e e a sua tranquilidade nesse processo, porque eu sei que muitas pessoas, acho que o parto, tudo, tanto a gravidez, o parto e a maternidade, pelo que eu sinto e o que eu acho que eu estou acreditando, é que a gente faz o que é possível, né? Então, o parto, gravidez possível, parto possível, maternidade possível. Né? E é possível, né? Você uma hora decidir ficar bem com essa decisão de falar, "Ah, agora eu quero outra coisa, eu queria uma coisa agora, agora eu quero outra, e tudo bem, não tô melhor ou pior por isso, né? Sim, Não se cobrar, é tão difícil. exatamente, não se cobrar, porque fica uma imposição também de que nós temos que Uhum. ser. Não! Tem que sofrer 28 horas, porque ele tem que Sim. sair natural, porque eu É. fiz todo o planejamento e eu vou Ah, postar também no Instagram. Tipo, gente, tem que ser não, é. delícia, sabe? Tem que ser um processo, na verdade, revelador, é transcendental, sabe? Tem que se conectar. E o fato Uhum. de fazer uma cesárea não faz dessa conexão menos, Uhum, sabe? A não. criança, ela recebe, foi a Bela que escolheu a hora de nascer. Eu acho Uhum. que isso é uma coisa que eu estava priorizando demais. Ela vai nascer na hora que eu não vou É, agendar. você não marcou, Sabe? agendou uma Marquei, cesárea, né? não É agendei. Eu falei, diferente, né, ela gente? vai para o mundo quando ela tiver afim. Então, ela recebeu todos os hormônios da preparação, do trabalho de parto, de todo aquele período. E aí o coraçãozinho dela começou, fez um tum. Aí eu falei, gente, é de boa, estamos de boa, 16 horas, tá tudo bem. Vamos fazer cesárea. Tá ótima. E foi tranquilo, assim, ela saiu com os bracinhos, com o olhinho aberto, com os bracinhos esticados, assim, Ela tipo, saiu com a mão primeiro? ela saiu, Da- assim, sabe? Veio a cabecinha, mas ela Cheguei! e abriu as duas, foi bem assim, ó. E foi muito assim, tipo, Ai, porque que a, lindo. a doutora falou, ela tá vindo, não sei o que. Aí quando ela veio, quando ela saiu, metadezinha dela, eu a fiz assim, tirei o negócio e vi ela, metade para Você dentro, tirou o metade para paninho? fora de mim. E assim, porque tava muita emoção. E Maria Bethânia cantando no fundo, Ai, sabe? que O fundo lindo. dela, aí eu, aí veio assim, já sujinho e tal, e o braço do José aqui, nós três virando um. E então foi muito emocionante, assim. Eu fiquei naquela pilha para dormir depois, era cadê a neném? Aham. E era assim. Ai, que demais. Ai, que lindo. E aí, depois, então, é lindo isso, né? Porque isso é o parto possível. E o depois também, porque é muito louco, porque acaba o parto e aí já começa, pum, já é a amamentação, o bebê, já começa, Tem né? que É um dar segundo. pega, que ninguém nasce sabendo, Uhum. nasce, nenhuma mãe Teve alguém nasce. para te ajudar, uma? Eu tive uma. Na maternidade que eu tive a Bela, tinha uma pessoa que ajudava nesse processo, e tinha também a minha obstetra que ajudava, e tinha a doula também, que Todos. também ajudava, mas nada disso evitou de rachar bico.
tá? Uhum. E só melhorou quando eu tomei sol e passei o próprio leite. Tem que tomar sol, Nath, já, tá, Ah, é, já vai né? colocando a etiqueta para fora, Tá porque tem que bom. tomar sol. É o Mas sol. antes ou depois? Antes, durante, depois, Tá bom. tem que tomar. Só E melhorou o quando eu leite, né? A Isis experimentei falou com isso também, leite, né? o Bota o próprio leite. leite, e fiquei lá no sol com as bicola para fora. Só melhorou. E assim, abriu um talo mais normal, sabe? Acontece às Tá. vezes. É processo É, que eu já você tô me falar. preparando. É, Tudo bem. toma um solzinho, de verdade. Toma um solzinho. Todas devem falar isso para você. Não, que com essa pandemia é uma droga, porque apartamento é É, complicado. Mas mas eu vou abre arranjar aquela uma laje. janela, alguma coisa, põe os peitos, tapa a cara e põe os peitos para fora. Vai na praia. É, mas e Ai, aí que maravilhoso. terminou. Mas o que acontece? O fato de eu ter feito 16 horas de trabalho de parto e depois fazer uma cesárea, o corpo demora um pouco mais para recuperar da cesárea, né? Uhum, Porque a cesárea não deixa de ser uma cirurgia, e é uma cirurgia, claro. não é sabe, um rasguinho, não, são camadas e abre o órgão, tipo, que tira o neném, enfim. Costura. Costura. Então, várias camadas de costura. Então, você fica. O corpo precisa realmente de repouso para você se recuperar das 16 horas de malhação intensa. Também. Uhum. Só que a gente fica cheia de remédio também, assim, para não sentir dor, para poder ficar ativa e desperta ali para cuidar do neném. E o primeiro filho, e eu não tinha babá, eu não tinha Uhum. babá, porque a gente falou, vai ter tudo ótimo, É, a gente tirou 10 no curso, vai ser molezinha, cuidar do neném. Menina, era é, assim, né? Puxa. embaixo, minha casa tem 2 andares, era cima, embaixo, tudo. Parecia que eu não tinha feito a cesárea, e José também fazendo muita coisa, até o momento que eu tive abri um pontinho da minha cesárea, e aí a minha Ah. obstetra recomendou uma babá. E você não tinha nem Eu não visto tinha nada. babá, a gente tava assim, se virando, era cotovelada, um para cada lado, acorda José, com 3 horas da manhã, acorda, e era chinelo voando, neném, e não sei o que, eram umas coisas assim. E isso, os hormônios também, Claro. cima e embaixo, e eu lembro eu amamentando e com curativos, amamentando, e ele trazendo água de coco, que eu tinha que beber muita água, e eu exausta, sem dormir, e tudo mais, aquele período. Uhum. E ele escrevia no copinho, assim, fazia umas carinhas e tal, para poder me animar. E aí eu chorava, por que eu decidi isso? Porque, gente, nasce, você não reconhece o que é aquilo, tá? Essa coisa, Aham. nasceu, é um anjinho, não sei o quê. Primeiro que você não tem um processo de reconhecimento. Um Sim. processo de reconhecimento do cheiro daquele ser humaninho, porque até então é um pedaço de carne chorando e você é muito confuso. E você tá, uou, do nada eu não tinha. Eu dormia 8 horas, agora eu durmo meia. Porque é a parte que eu tô com o olho fechado é um Tem sono cinco leve, minutos. porque tô morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Então, eu tive esse período também de nascer o amor, Aham. É do muito importante falar reconhecimento. isso também, né? É, Porque é tudo muito inicial, tudo começando, né? E aí fica essa cobrança de, eu já é o amor da minha vida, né? Não, gente, não. No meu caso, vou falar de mim, né? No meu caso foi um Uhum. processo de reconhecimento, porque estava exausta, sem dormir e tal, e aquela criança chorava, e teve uma hora que eu estava amamentando e chorando. Aí sai da minha boca. Claro, acho que toda mãe, algum dia, em algum momento, pensou: por que que eu fiz isso comigo? Sabe? Não vamos ser hipócritas. Em algum momento, em algum nuance, em algum Onde foi segundo, amarrar meu bode? onde eu fui amarrar meu bode, principalmente o primeiro filho, é uma mudança muito Claro. drástica na sua vida, sabe? Do nada você volta para casa com um neném de um dia para o outro e Uhum. tudo muda na sua vida. Então, e aí eu percebi, falei, nossa, mas também
E aí eu olhei e falei, eu já sabia que eu estava na queda hormonal, eu já sabia porque eu tinha me informado antes, então eu tinha consciência que aquele processo que eu estava passando era completamente natural. Até o Uhum. fato, até o processo do tipo, por que que eu fiz isso? Ai meu Deus, eu não consigo dormir minha vida, o que que vai acontecer com a minha vida? Até esse processo confuso também era parte de um processo Você tinha hormonal. consciência disso? Tinha consciência, eu tinha carência, eu queria o pai da minha filha do meu lado, mas ao mesmo tempo a gente era tipo, ai meu Deus do céu, sai daqui. Então era uma confusão, sabe? Uhum. Tem que ter consciência de que tá passando por aquilo. Não é evitar ou Uhum. fingir que não passa, ou tipo, ai não, eu nunca tive nenhuma melancolia, eu nunca passei por nada Uhum. assim. Não, gente, nós somos pessoas reais, humanos reais, sabe? Não existe Mulher Maravilha. Essa história de que Uhum. nós temos que ser fortes, guerreiras, enfrentar tudo. Não, a gente quebra, a gente chora, a gente, sabe? Somos fortes sim, mas o forte não significa ser duro, sabe? Mas Uhum. possível. Sim. Então, por isso que eu li muito, porque eu morria de medo desse momento, sabe? Desse baby Uhum. blues, dessa depressão, porque eu sou muito intensa, sabe? Eu sou muito, Uhum. eu vou fundo. Quando eu fico triste, eu fico triste. Quando eu fico alegre, eu fico, sabe, eufórica. Então aí eu falei, meu Deus do céu, quando eu tiver esse negócio, o que que vai acontecer? Uhum. Esse Mas seria o seu grande conselho, assim, para as grávidas e para as puerpérias, de se informar, né, de que esse turbilhão, né, acontece e não se culpar, né, e não se questionar, porque por mais que a gente saiba, né, sei lá, eu sei que enjoa, mas na hora que enjoa, dá um negócio, né? Então, assim, ah, na hora que você passa, né, esse seria, assim, eu ia te perguntar qual seria o seu maior conselho, assim. é um conselho que é duro, porque eu falo ao mesmo tempo eu escuto. É da gente não se culpar mesmo. Acho que todo mundo fala, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É, mas é um exercício diário de não haver culpa, é um exercício diário de ter essa percepção e essa consciência de que é todo um mecanismo e todo um sistema sabe, uma engrenagem que faz a mulher se sentir culpada de não se sentir suficiente na sua maternidade, sabe? Uhum, É a forma como a maternidade é tratada completamente de uma forma romântica, é a forma de que as mulheres frágeis ou quebrarem ou passarem por períodos difíceis, tortuosos, e que a criança sai de você, você já amando ela com asinhas e lacinho. Não, sabe, gente? É realmente você entender a sua humanidade e que você também falha e que você também vai errar como mãe, vai errar, porque uhum, ninguém é perfeito, todo mundo erra, sabe? Eu sei das coisas que assim, eu tenho certeza absoluta do que eu não quero e o que eu não vou fazer para minha filha, mas eu sei que em algum momento eu vou errar, sabe? E uhum, tudo bem, isso humaniza a gente. Para os nossos filhos é essencial terem pais humanos, terem pais, porque nós somos os primeiros deuses dessas crianças, as primeiras sim, referências, sabe? Que eu tive uma filha menina, a primeira referência de mulher uhum, para ela sou eu. Então, que mulher é essa? É uma mulher que chora, sim, filha. É uma mulher que fica com dor de cabeça. É uma mulher que às vezes sente dor de amor. É uma mulher que às vezes. Cadê? Aí, pronto. é que, E ela entender que a mãe é uma mulher normal e viva e pulsante, que ela vai poder errar também, sabe? Que ela vai uhum. poder ir pelo caminho do acerto por ela, e eu vou estar sempre aqui para trocar com ela. Então, minha dica é: mulheres, tentem não se culpar e Uhum, lembrem que errar é inerente do ser humano, sabe? E errar uhum. também é lindo, faz parte do acerto. Então, essa é a minha dica, sabe? Parei de Uau! falar, né? Arrasou! Arrasou, arrasou, foi lindo. Eu tô aqui assim, nossa, Ah, foi lindo, foi maravilhoso. É isso, né? Porque não tem jeito. Às vezes é isso, às vezes
as pessoas nem estão culpando a gente, mas a gente já está se culpando, né? E já está se exigindo, né? Porque a gente tem tanta informação, então a gente acaba criando na nossa cabeça o ideal de tudo que a gente quer. Frustração, né? Mas será que eu tô comendo fruta demais? Ai, Uhum. será que eu comi carne e essa carne não vai fazer bem? Ai, é claro que você sabe que fumar, beber, essas coisas não deve Sim. ter por causa Mas é da isso, questão do mas é carne, tudo. né? É café não pode. Aí eu tomo um É, cafezinho, não pode. Ai, ai, eu amei muito, muito. Muito obrigada. Espero que você ai, fique bem aí mas... nessa quarentena. Um beijo para Bela, que eu não conhecia ainda, mas eu Ai, vejo um pouquinho das fotos. Ela é coisa mais linda, uma boquinha assim, ela é coisa. 2 anos e 4 meses, Dois ela anos. tem tamanho de 5. Ela É usa roupas claro, né, sua filha? de... É uma menininha, assim, igualzinho quando eu era neném. Ai, gente. Aí ela fala, eu falo, Bela, o que você se parece? A mamãe. Mentira! Ai, quero muito conhecer quando passar essa pandemia. Eu vou É, conhecer, gente. Que ela já vai, vai, daqui a pouco eu tô na adolescência, eu ainda não vi. obrigada. Que né, que começa a falar tudo. Ai, Muito te amei. obrigada, amei muito, Beijo, muito. você tá tão linda. Meu Ai, Deus, que obrigada, você alegria. também. Ai, Muito obrigada, amor. Beijo, beijo, beijo. beijo. Bom, vamos ver aqui. Gente, aí. Ó, conseguimos uma primeira etapa. Deixa eu ver aqui agora a Domi que está vindo. Vamos ver. Ahá! Gente, eu tô muito, ó, já sagaz desse troço. Vamos ver se ela está entrando. Oi! Ai, Que não. prazer te ver aqui! Ai, que saudade! Muito obrigada por esse convite, Natália. Muito bom, muito gostoso. Ai, agradeço eu de você ter aceitado nessa turbilhão, nessa loucura. Eu sei que você acabou pegando Covid também, não foi? Há um tempo Peguei Covid, atrás. mas já estou boa, já estou Já tá ótima. maravilhosa. Já estou ótima. Muito E estou obrigada. muito feliz de você estar com um bebê. Que delícia! Nós precisamos de bebês, de mães com boas cabeças. Ai, obrigada, obrigada, ouvir isso. Porque realmente a gente fica se questionando, né? Ai, botar mais uma É. criança no mundo, tá, né? Muito louco Não, isso, né? não, a gente precisa botar crianças que vão fazer a diferença. Esse é que é o Uhum. legado, né? É. Bom, tomara, né, que eu consiga. Bom, a Dominique, ela então, é fisioterapeuta obstétrica. Não, Obstétrica. fisioterapeuta Terapeuta em em obstetrícia. obstetrícia. É. Ah, tá. Porque não é fisioterapeuta pélvica. Ou é Então, também? não. O que que acontece? A fisioterapia pélvica, ela só vê a pelve e o assoalho pélvico. E eu sempre Ah, brinco e digo que existe mulher para cima da pelve, para baixo da pelve e para os lados, principalmente quando ela está grávida. Então, a fisioterapia em obstetrícia, ela tem uma visão mais global da mulher grávida como um todo, incluindo o assoalho pélvico. Então, a ah, fisioterapia em obstetrícia, ela também trabalha o assoalho pélvico. Se você ah. vai numa fisioterapeuta pélvica durante a Uhum, sua gestação, ela só vai trabalhar o seu assoalho pélvico. uhum. Ela não vai trabalhar você de Ah, uma forma geral. Então, ah. já que a gente está falando disso, Sim. né? Como eu gosto de falar muito, eu já Não, vou fala muito, por emendar favor, vamos lá. Eu já Vamos vou lá. emendar, né? Claro. Porque todo mundo está perguntando o que que a fisioterapia em obstetrícia faz na gestação, né? Uhum, E é isso. A fisioterapia em obstetrícia, ela tem a visão da mulher como um todo. Então, durante a gestação, a gente hoje, né? A gente vive num mundo uhum, que, se você faz muito exercício físico, isso quer dizer que você é saudável. Então, quando uhum. a mulher engravida, ela começa a fazer muito exercício físico porque ela tem a sensação que isso representa saúde gestacional.
Mas não. Não. Por quê? Não, obrigatoriamente não. Por quê? Porque a mulher, quando ela está gestante, você já deve estar percebendo isso, Uhum. são muitos os ajustes corporais. Tem o Sim. aumento de peso, tem questões gástricas, cardiovasculares, respiratórias, urinárias. O centro de gravidade da mulher Sim. muda para ela não cair para frente por causa da barriga. Ela começa a se jogar para trás, começa a Ah, afastar os pés, começa a botar a cabeça para frente, até o volume sanguíneo aumenta no corpo. Você imagina que o útero, ele normalmente, de uma mulher que uhum. não está grávida, ele pesa 70 gramas. Uma Uhum. mulher que está grávida, o útero pode pesar 1,1 kg. Nossa. Então é assim, como assim? É um Você volume. só de útero, fora bebê, bolsa d'água, líquido amniótico, cordão Uhum. umbilical, placenta, isso tudo vai dar 10 quilos. Então, você está carregando, no final da sua gestação, vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é Uhum. como se você estivesse carregando uma melancia na sua barriga. Imagina quanta alteração músculo-esquelética isso não dá no seu corpo. Então, o que o fisioterapeuta faz, né? O fisioterapeuta, ele é um profissional qualificado que estudou 5 anos, mais 2 Uhum. anos de especialização para trabalhar com a gestante. Então, ele faz uma avaliação postural, dinâmica e individual. A gente trabalha com cada corpo, porque Uhum. cada corpo reage de um jeito àquele peso abdominal, àquele Uhum. crescimento abdominal. E a primeira coisa que o fisioterapeuta faz é um trabalho preventivo. O que é o trabalho Uhum. preventivo? A gente tem que preparar o seu corpo para tudo que vai acontecer ao longo da gestação, para essa flexibilidade. Então, a gente pode ir trabalhando toda essa musculatura lateral, tá? Uhum. Que conforme a barriga vai Do abdômen crescendo, mesmo. do abdômen, que Uhum. começa a coçar. Então, alguém que Uhum. está trabalhando na fisioterapia não sente coceira, se sente com muito mais energia, não sente dor lombar, né? Então, primeiro é um trabalho preventivo. Depois Uhum. tem Para o trabalho receber aquela coisa toda que vai chegar, né? aquelas mudanças que vão Aham. acontecer, né? E mudanças que Ah. são no corpo todo. Pescoço, ombro, quadril, pelve, perna, pé, no Sim, corpo porque eu todo. Por comecei isso, a sentir até no início umas coisas assim, no ombro eu sempre senti, mas sei lá, nas costas, umas coisas. Mas isso, aí ali como na eu não tenho altura do sutiã, você começa a sentir. exatamente. Isso, Eu falei, ué, mas nem isso. tem barriga ainda, né? O que Não, será? o seu corpo já está Já tá mudando. ali. É. Então, o Ah, fisioterapeuta, a gente já sabe que isso vai acontecer. tive que Então, começar eu a já me acontecer na minha adianto. cara. Precisa. Eu já me adianto e eu já começo a trabalhar com você, né? Todas as questões musculares que vão te ajudar a ter uma gravidez com qualidade de vida. Uhum, Natália, assim, o nosso grande objetivo é que você tenha uma gravidez funcional, uma gravidez uhum, que você se sinta bem, porque se você se sentir bem na gravidez, a possibilidade do seu parto ser ruim é muito pequena. Se você tem uma uhum, gravidez gostosa, você vai ter um uhum, parto legal, né? E uhum. o foco terapêutico da fisioterapia é quando você chega na fisioterapia já com uma queixa, com uma dor. Então, o Sim. fisioterapeuta identifica em que local é aquela dor, qual foi a tensão que aconteceu ali, e a gente vai trabalhar aquela musculatura para dar mais força, para dar flexibilidade, para abrandar as tensões, né? Então, a gente trabalha Uhum. com a postura, com o equilíbrio, com a respiração, com a coordenação, com a força, com o alongamento, com a flexibilidade, mas não é para a musculatura ficar durinha. Esse Uhum. não é o objetivo. É para Não ela é se para você ficar preparar sarada, mesmo. é para ela se Até porque preparar. tem uma amiga minha que, enfim, que aí depois eu no parto, ela teve, e aí eu falei com ela agora pelo WhatsApp, ela tava com roupa de malhar.
É, porque eu preciso fortalecer, ajeitar, porque o músculo dela em cima rompeu, eu não sei, Diástase de reto abdominal. e ela teve isso, depois eu teve que operar, foi um, enfim, transtorno, Então, né? a diástase de reto abdominal diz que ou ela não fez nada durante a gestação, ou o que ela fez não foi indicado. Porque a gente pode prevenir essa diástase de reto abdominal. E você ter uma diástase que a gente chama fisiológico, uma diástase natural do corpo e que depois volta. Né? Diástase de reto abdominal é a separação do músculo reto abdominal, mas que depois ele tende a voltar. Se você está bem trabalhada, você não vai ter isso. A gente trabalha o assoalho pélvico também na fisioterapia em obstetrícia. Para quê? Ah, eu espirro e tenho alguma perda miccional. Ah, isso é normal. Não é normal. É urina, é Mulher isso que você está falando? não é normal perder urina quando espirra, quando tosse, quando sobe escada, quando dá gargalhada. Não é normal e não pode perder. Isso está dizendo que o seu assoalho pélvico precisa ser trabalhado. Então, o fisioterapeuta em obstetrícia também trabalha o assoalho pélvico. Então, a gente trabalha o corpo todo, para preparar a gestação e para ajudar essa mulher no trabalho de parto e no parto. A gente trabalha o assoalho pélvico, então a gente trabalha todo o movimento. A gente também trabalha com o casal. Quando existe um parceiro, a gente chama esse parceiro para estar junto, fazendo movimentos e ajudando essa mulher. O projeto não é em parceria? Ok. Precisou-se de alguém. Precisou-se de alguém, exatamente. Tudo acontece no seu corpo, mas a gente também tem que comprometer esse parceiro, né? É um compromisso, né? E a outra coisa é a informação. Nós, fisioterapeutas, também damos informação de tudo que está acontecendo durante a gestação, de como vai ser seu parto. A gente também faz os trabalhos de aulas de cuidados com o bebê, de troca de fralda, de banho, de como é que segura o bebê. E como a gente sabe muito de todo o desenvolvimento motor do bebê, então a gente pode estar auxiliando a mulher. Isso tudo na gestação. Né? É um trabalho durante a gestação que eu considero um trabalho bastante completo, entendeu? Sim, muito. E aí no parto, durante o parto também existe essa presença durante o parto? Então, é muito legal quando a gente acompanha a nossa própria paciente na hora do parto. Aí é assim, é muito incrível. Por quê? Né? Porque durante a gestação, o nosso trabalho é oferecer procedimentos terapêuticos para ela poder, essa mulher, se apropriar do seu corpo. Quando chega na hora do parto, a gente fica junto dessa mulher, não fazendo uma Olimpíada de mudança de posições, não, mas a gente se conecta com essa mulher, com o corpo dela, com o silêncio dela, com o conforto físico dela, de um jeito que a gente vai seguindo a mulher durante o trabalho de parto na dança do corpo dela para buscar o conforto. E a gente vai acompanhando esse corpo que a gente conhece, que a gente já sabe onde que estão as tensões, que a gente viu esse corpo se desenvolvendo durante toda a gestação. Então, a gente vai junto nessa dança e a mulher vai se descobrindo e se redescobrindo com os seus próprios recursos, buscando momentos de mais conforto físico, de menos dor. Claro que a gente usa bola suíça, a água, o chuveiro, a piscina, exercícios, só que a gente tem uma compreensão da biomecânica. Então, isso quer dizer o quê? Dependendo de como
a cabeça do bebê estiver posicionada na hora daquele parto, a gente pode estar atuando, a gente pode estar junto com essa mulher, levando ela a, sei lá, levantar uma perna, mexer um pé, ajeitar um ombro, para que assim a cabeça do bebê possa ir se encaixando Porque eu melhor. até vi que, dependendo da posição da cabeça, vai variando a dilatação também, né? Também, claro, porque se o bebê está bem posturado, essa dilatação é muito mais rápida. E olha, está sendo muito incrível, porque eu agora estou atendendo só online, né? Isso que eu ia te perguntar também, né? Como fica isso em tempos de pandemia? Está sendo incrível, porque eu estou fazendo avaliação postural online. Eu peço às pacientes para pegarem o marido ou o parceiro e mostrar com o celular para eu poder avaliar. Faço todos os exercícios, as mulheres fazem os exercícios e eu fico aqui ajudando, porque é importante fazer esses movimentos, esses exercícios toda semana, porque é a lapidação de um corpo. Do mesmo jeito que você, que é atriz, que pega aquele texto, decora, e você fica falando, você fala aquele texto, aquela fala, 50 vezes, até que aquilo saia natural. Exatamente. Até que você incorpore aquelas palavras. A mesma coisa é o movimento durante a gestação. Se a paciente repete aquele movimento e eu estou junto aqui, atrás da tela, mas eu falo, observa isso, olha o seu joelho, observa o músculo tal. A paciente vai lapidando essa musculatura, vai observando e vai, ao mesmo tempo, tendo mais consciência, mais percepção do corpo dela, né? Do próprio corpo dela, e vai facilitando esse movimento articular, né? Vai expandindo, vai tendo mais flexibilidade. Por isso eu falo que é uma dança. Sim. Né? Chega na hora do parto, fica tudo fácil. E eu estou conseguindo isso online. As pacientes estão parindo super rápido. Eu estou assim. E você fica adorando. Você fica vendo um parto de casa, é isso? Você não chega... Aí tem duas formas. Eu posso acompanhar o parto, né? Porque eu sou uma profissional da área da saúde. Quando eu entro na maternidade, eu não sou uma acompanhante da mulher. Eu sou da equipe médica, porque a profissional da área da saúde, ela faz parte da equipe médica. Então, essa pandemia toda, eu entrei em todos os partos, eu fui em todos os partos, acompanhei todas as minhas pacientes. E algumas pacientes que estão fora do Rio ou fora do Brasil, eu não posso acompanhar presencialmente, mas eu fico no celular com elas. Aí liga a câmera e eu falo, agora! Ontem mesmo, ontem ou anteontem, agora eu já não me lembro, foi terça-feira, eu estava com uma paciente fora do Rio, em trabalho de parto, e aí eu falava, liga a câmera, deixa eu ver. Aí eu falava para o marido, deixa eu ver como é que está o joelho dela. Agora o pé. E vamos... muito incrível. Muito incrível. Ela pariu e eu aqui do outro lado da tela. Eu não estava na hora do parto, mas eu fui acompanhando. Porque essa é uma dúvida, né? Como que você, a parte que eu mais sinto falta, assim, da gravidez, são as terapias, né? São as massagens, os exercícios, tudo isso online, né? Acaba que eu acho que a única coisa que teve, enfim, que acabou ficando um pouco pior nesse sentido, né? Porque as outras coisas eu achei até, enfim, a gente tem a pandemia, tudo mudou de tempo, eu posso até dormir mais um pouco, respeitar um pouco mais o ritmo. Mas esses encontros, né? Essa parte tudo online que... mas olha só, a gente pode... O que eu tenho feito? Eu tenho pedido aos parceiros para fazer alguns toques de massagem nas mulheres. Eu ensino. Eu mando um videozinho para ele. A gente se ajeita. A gente dá um jeito. E falo, vamos lá, vamos fazer. Aí eu mando o videozinho.
Aí ele repete com a mulher, daí no dia seguinte ele filma o que ele está fazendo, manda para mim. Aí eu falo, vamos fazer assim, aqui tá, não tá legal, tal. E aí depois eles fazem, a gente faz uma sessão com o parceiro e a grávida fazendo a massagem ou o exercício. E eu falo, é isso aí, vamos nessa, entendeu? É maravilhoso. Dá pra gente ir se adaptando. E depois do parto, assim, existe um outro trabalho que é no pós-parto? Como é que ele funciona? Existe. No pós-parto, a amiga que estava antes, que falou lindamente, né? Muito incrível, a Débora, o depoimento dela incrível, adorei, Foi né? bonito, né? Foi muito super verdadeiro, bonito. forte. E ela falou uma coisa interessante, né? Da melancolia, do pós-parto e dessa coisa da amamentação. Então, o fisioterapeuta em obstetrícia, ele vai estar junto da mulher nessa amamentação, ele vai estar trabalhando o seu mamilo, porque a gente pode fazer a fotobiomodulação com o mamilo, vulgarmente chamado de laser, e que cicatriza com muita rapidez, né? A gente pode estar também ajudando nessa pega, ajudando ergonomicamente, quer dizer, como que você está sentada, como que o seu cotovelo está apoiado, o seu ombro, o seu joelho, o seu pé. E a gente pode estar fazendo toda a informação de como que a gente protege e estimula esse bebê dentro do desenvolvimento sensório-motor. E protege o quê? O que está acontecendo hoje em dia? Os bebês estão no colo, no peito. Quando eles fecham o olhinho para dar uma dormida, a mulher pega o celular, né? Aqui assim, e começa no Insta, no e-mail, no YouTube. Resolver a vida. A vida lá fora, através da tela. E aí, depois de 5, 6 dias, me ligam. Ai, Dominique, meu bebê dorme muito pouco. Ai, por que será? Porque um bebê recém-nascido dorme muito, dorme mais do que fica acordado, né? E muitas vezes o bebê dorme muito pouco, por quê? Porque a luz azul do celular impede a produção de melatonina no bebê. Então os bebês e as crianças estão começando a dormir menos. Nossa, é tão importante você falar isso, né? Porque super importante. Até tudo mais isso natural, ainda mais na época de pandemia, que a gente está o tempo inteiro no celular. Na eu tô tela. cada vez na tela mais viciada, cada vez eu dou uma pausa, eu vejo que eu pego, é só instinto, assim, vício mesmo, né? Vício. Então, quando eu falo que a gente trabalha com a proteção desse bebê, é quando a gente dá determinadas informações como essa que eu estou te dando, que é fundamental para uma mulher que está amamentando poder escutar isso. E aí ela vai falar, essa consciência, né? Mas e aí eu não vou poder pegar meu celular? Vai, peraí, mas vamos ver como que vai ser, em que momento que vai ser, né? O que você pode botar na frente, tem alguma coisa, enfim, aí a gente trabalha tudo isso, né? E é muito interessante. Isso, é muito interessante essa história da melatonina, porque ela também tem interferência no trabalho de parto, né? Porque quando você está em trabalho de parto, todo mundo fala assim, tem que produzir ocitocina. Ok, ocitocina é muito importante, mas você produz ocitocina e melatonina para parir, tá? E melatonina são os últimos, as últimas evidências científicas, os últimos descobrimentos. E se você passa seu trabalho de parto no celular, e aí, o que o médico fala? Vamos baixar o aplicativo, Natália, para contar as contrações. E você fica lá com o aplicativo de 5 em 5 minutos apertando a sua contração. De repente, seu trabalho de parto para e você não sabe por quê. Aí tem que entrar na ocitocina. Aí você entra na ocitocina, larga o celular. Aí o trabalho de parto anda. Gente, olha isso.
Chocada. Tá? Quem é que tem que ficar com o celular marcando as contrações? O parceiro. O parceiro. Não é E você. tudo longe. Tudo Tela é longe. péssimo, né? Até para dormir, antes de dormir. Tela é É péssima. difícil, né? Pois é. Só que a fisioterapia, ela é toda baseada em evidência científica. Está Uhum, tendo muita produção científica. Então, tudo que a gente faz é a partir da evidência científica. Então, essa informação que eu estou te dando é uhum. uma informação baseada em evidência científica, que um fisioterapeuta tem acesso a isso e pode Isso que eu dar, ia te entendeu? perguntar, assim, o que que você acha que, enfim, já tem muitos anos de experiência, o que que você acha que mais se transformou agora, nesses últimos tempos, em relação à gestação, a parto, a esse tema, assim, a grande mudança que você acha que teve? A grande mudança é, eu acho que as mulheres estão mais curiosas e estão indo à procura de conhecimento para que impeça muita intervenção em seu corpo. Uhum, Eu acho que está voltando a sabedoria do corpo. Eu acho uhum, que a gente está conseguindo resgatar o poder que a mulher tem de perceber seu corpo e de, na hora do parto, sentir e, a partir do que ela sente, ela ir dizendo: tá perto, vai sair, uhum, não tá. Ou uhum, seja, eu acho que tem 32 anos que eu trabalho uhum. com gestação, parto e pós-parto, né? Nossa, você viu É, todas as eu vi, revoluções, né? eu vi toda essa mudança e é muito interessante porque eu trabalho num hospital público hoje, no Uhum, Hospital Gafreguinli, né? E mesmo a mulher do hospital público, mesmo aquela mulher que se sente desprovida de fala, né? Ela não se uhum. sente capaz de falar, ainda assim ela pergunta, ela quer saber, Você acha que ela está é mais mais conectada, Uhum, tá? Mais ligada, né? Porque eu acho que uhum, tem aí toda essa rede social, né? uhum, Tem a televisão, tem o Instagram, tem o Facebook, tem a troca, uhum, os grupos de WhatsApp, eles uhum. podem ser destruidores, mas Sim. eles também ajudam, Uhum. entendeu? Ajudam muito. Então, eu sinto que essa mulher está ficando melhor posturada na vida como Uhum. mulher. Ai, que lindo você falar isso, porque eu sinto, tanto juntando o que a Débora falou, lá do início até eu nem comentei que eu também, mas a coisa da pílula, né, que a gente ficou há muitos anos, vem essa ditadura da pílula que toda mulher tem que tomar, e você, quando toma a pílula, você abstrai todos os ciclos do seu corpo, você já Isso, não entra mais em contato com nada, e você não tá vivendo, não vive aquilo, né? Você já não se percebe, aquilo já isso. eliminou. E eu vi essa busca, eu participei dessa busca, então eu também, há, sei lá, 4 anos também consegui parar a pílula, e aí comecei a tentar, né, ver o meu corpo, e acho que veio tudo isso, né? E ela falou que ela também resolveu parar o DIU com hormônio, e para a gente voltar a ter um pouco esse empoderamento do corpo, né? Porque a gente não É, confia no nosso corpo. isso. A É gente acha que uma hora entender. não vai conseguir, né? Que, mas como é que eu vou É. saber? Como é que eu vou conseguir? E você sabe que a história é tão sórdida, Natália, que nós passamos a acreditar que nós, mulheres, somos incapazes de botar o nosso filho para fora. Nós passamos a acreditar que nós não temos a potência de Uhum, parir. Quando parir é fisiológico. Parir faz parte do corpo da uhum, mulher. O corpo da mulher está pronto para isso. Mas a história foi tão bem engendrada uhum, que o saber médico tirou isso da gente. uhum, E assim, nós vivemos uma cultura de que a mulher é incapaz. Ela não uhum. pode parir. Você acredita que em Claro, 1900 acreditavam que o útero andava pelo corpo, por isso que a mulher ficava histérica? Olha só, andava pelo corpo. andava pelo corpo.
Era uma Gente. loucura isso. Então, as mulheres, o sangramento, a menstruação era do demônio, Uhum. né? Então, a gente traz isso tudo, Claro, né? e E no eu acho inconsciente coletivo, né? Nas histórias, nas novelas, nos perfeito, filmes, aquela coisa que eu até comentei com a perfeito. Débora de a trabalho de parto, né? Nos filmes é uma loucura, a mulher vai É, morrer é, se não é ajudarem, né? sofrimento. É, Trabalho de parto é sofrer, é é dor. sofrer. Tem muita gente que fala a humanização do parto, não quero esse parto humanizado, não, porque parece que Uhum, o parto humanizado é dor e é dor. sofrimento. E não, Uhum, né? Não uhum. precisa ser dor e Uhum. Eu sofrimento. tenho uma amiga que Dor falou isso, exatamente. Você falou, ai, não quero ser humanizado. Aí eu falei, é, olha, calma. Humanizado não é que você vai estar agachada, acocorada na árvore. não, Humanizado é você vai estar respeitada. é, Aí ela começou exatamente. Mas é porque a gente fica com medo mesmo, né? A É, gente não se mas a sente gente poderosa, né? a gente fica com medo, por quê? Porque nunca fomos reconhecidas. E quando fomos lá atrás, era como se fosse bruxaria. Era coisa Uhum, de bruxa, uhum. né? Faria Total. assim, com... é bruxaria, Sim. Que é são, a magia. bruxaria são todos os conhecimentos naturais, né? Exato, Ai, que exatamente. lindo. Ai, eu amei muito. De verdade, muito obrigada por Que tudo. Você falou bom, coisas maravilhosas. Queria ter mais que tempo, bem bom. que você falou aqui. Você falou muito pouco tempo, mas eu acho que, É, enfim, deu para mas é perceber, bom né? assim, Que a gente fica com vai. gostinho de quero mais. E parabéns pelo seu trabalho lindo, por tudo que você falou. Foi Obrigada, muito incrível. Vamos obrigada. manter contato muito. Vou te ligar Vamos. daqui a pouco. Tá, não, e é ótimo a gente poder divulgar a Uhum, fisioterapia obstétrica, que é um trabalho muito sério e que dá um resultado, as evidências científicas estão aí. A gente uhum, consegue diminuir um trabalho de parto, a gente consegue, inclusive, não ter laceração de assoalho pélvico durante uhum. um trabalho de parto e um parto, Uhum, é, quando né? você Isso é está muito preparado, importante. né? É, Tudo e pode é ficar isso. Eu melhor. acho que a gestação e o parto é uma dança em movimento para o nascimento desse ser, né? Uau! Parabéns, Ai, que Natália. lindo! Doni, muito, muito, muito obrigada. Beijo. Obrigada a Beijo, você também. Beijo grande. beijo. Gente, muito obrigada por ter participado, estado aqui conosco. E semana que vem temos mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, enfim, tenham aprendido muitas coisas assim como eu. E até semana que vem.